Olá, graça e paz, ovelhinhas queridas e amadas do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Que a boa e a poderosa mão do nosso Deus possa te alcançar agora, aonde você se encontrar neste momento. Eu quero deixar uma mensagem que veio do coração de Deus para a minha, para a sua, para as nossas vidas. Mas eu quero falar especialmente com aqueles que têm olhado para os resultados da sua vida, que têm olhado para os frutos a qual você tem colhido, e você percebe que eles não são compatíveis com os seus esforços. É como se você estivesse esforçando muito e colhendo pouco, e vendo pouco resultado. É como se você fala, poxa, eu tenho lutado tanto, eu tenho me esforçado, eu tenho me dedicado tanto, eu tenho feito de tudo para alcançar isso, para alcançar aquilo, mas o resultado tão esperado, ele não vem. O resultado tanto almejado por você, ele não chega, e isso de alguma maneira vai trazendo a decepção, uma frustração no seu coração. Você sabe que muitas são as pessoas que elas se encontram frustradas nas suas vidas, decepcionadas, chegam até dizer que não vale a pena, que tem sido perca de tempo todos os esforços que ela tem feito, porque ela não vê um resultado. Ela trabalha muito, mas o resultado, os frutos, não vêm da maneira que ela esperava. E quando isso acontece, quando alguém ele se torna frustrado na vida, quando ele não chega onde ele desejaria chegar, quando ele não alcança aquilo que ele desejaria alcançar, ocorre algo muito terrível, que nós precisamos estar muito atento. Geralmente, a pessoa frustrada, a pessoa fracassada, a pessoa decepcionada com algo que não deu certo na vida dela, ela sempre vai procurar um bode expiatório. Isso é um grande perigo, porque você passa a jogar a responsabilidade do teu sucesso na vida do outro. Você acha que o fato de você não estar do jeito que você gostaria de estar, o fato da sua vida não ser o que você gostaria que ela fosse, você começa a achar que o outro é o culpado disso. É porque alguém te atrapalhou. É porque alguém não te ajudou. E aí você começa a se irritar com o sucesso do outro. Você sabe que, geralmente, o fracassado, ele fica irritado com o sucesso do outro. Porque ele acha que aquele sucesso deveria estar acontecendo na vida dele. Ele acha que aquela conquista que o outro está tendo deveria ser ele que deveria ter alcançado. E ele começa a se irritar com os outros. Ele começa a desejar o mal do outro. Ele começa a achar que aquela pessoa que teve um sucesso na vida, que alcançou algo a mais que o outro não alcançou, aquele que não alcançou começa a olhar para ele e achar que aquela pessoa é um mal, é um tropeço, que aquela pessoa que venceu na vida, que conquistou uma vida de sucesso, que esta pessoa, ela deve ser eliminada, ela deve ser destruída. Esse é o pensamento da pessoa que é fracassada, que é frustrada na vida. Ao invés de olhar para aquela outra pessoa e dizer, pera lá,
Se ele conseguiu, eu também vou conseguir. Se ele chegou, eu também vou chegar. Porque o mesmo material que foi empregado para fazer a vida dele, também foi para fazer a minha, a sua. O mesmo Deus que criou o rico é o mesmo que criou o pobre. Por quê? Porque Deus não criou nem rico nem pobre. Deus criou o ser humano, a imagem e a semelhança dele. Deus criou o homem e deu ao homem o poder, a capacidade, a autoridade para que o homem, ele determine o que ele quer ser, aonde ele quer chegar, o que é que ele deseja obter para a vida dele. Se alguém chegou, é porque ele fez uso de todas as qualidades que Deus deu para ele, de toda a força e o potencial que Deus deu para ele. Enquanto o outro que não chegou, certamente ele não está fazendo uso. E se está fazendo uso, está fazendo de maneira errônea. Não está usando o potencial dele para o bem como ele deveria usar. Você sabe que tem pessoas que ela coloca toda a energia que ela tem, que ela usa toda a habilidade que ela tem, que ela usa todos os recursos que ela tem para tentar destruir a vida do outro, para tentar atrapalhar a vida do outro, para destruir a vida do outro. Se ela usasse essa mesma energia, essa mesma força que ela está usando para tentar destruir a vida do outro, se ela usasse para benefício da sua própria vida, para a construção da sua própria vida, então ela iria perceber que assim como o outro alcançou, ela também vai alcançar. Então, se você não tem visto o resultado na sua vida, não é para você se chatear, ficar irritado ou desejar o mal daquele que alcançou sucesso na vida. Não. O que você precisa é simplesmente olhar para a sua vida e ver se você tem colocado a energia que há em você, se você tem usado o potencial que há em você, como há no outro, de maneira certa, de maneira correta. Se você tem usado o tempo da sua vida para atrapalhar o outro, ou se você tem usado o seu tempo para focar no que realmente importa, no que realmente interessa. E o que importa é a sua vida, é você alcançar aquilo que Deus tem preparado para você. Olha o que diz aqui a palavra, presta bem atenção. Eclesiastes capítulo de número 2, versículo 23, escuta isso. Porque todos os seus dias são dores, e o seu trabalho, desgosto. Até de noite não cansa o seu coração. Veja só, esta pessoa, ela é uma pessoa que esforça, que trabalha, de noite, de dia, só que o resultado não vem, e ela fica desgostosa, ela fica fadigada, ela fica irritada, porque ela não entende, porque ela não está alcançando aquilo que ela esperava alcançar. Veja só, na nossa vida tudo há uma ordem, há uma prioridade, e nós precisamos colocar em ordem as verdadeiras prioridades na nossa vida, aquilo que realmente importa. E o que você deseja não é só você, mas o mundo de maneira em geral, o ser humano de maneira em geral, ele deseja o melhor. É por isso que tem tanta gente que luta, que se esforça, e ela está certa. Porém, o que você precisa olhar e observar é: poxa, eu tenho me esforçado tanto, eu tenho lutado tanto, eu tenho trabalhado tanto para tão pouco resultado.
o resultado que eu tenho tido na minha vida não é compatível com todos os meus esforços. Algo está errado. Por quê? Porque o próprio Deus quer que nós tenhamos qualidade de vida. Pera lá, se o meu sucesso, se o meu crescimento, se o meu bem-estar, se a minha qualidade de vida é um plano de Deus para a minha vida, é o querer de Deus para a minha vida, é a vontade de Deus para a minha vida, então por que isso não está acontecendo? Se o próprio Deus quer ver o meu bem, por que eu tenho vivido mal? Olha o que vai dizer aqui, presta bem atenção no versículo 24. Nada há melhor para o homem do que comer, beber e fazer com que a sua alma goze o bem de todo o seu trabalho. Olha que coisa extraordinária. Não há nada melhor para o homem do que ver o resultado dos seus esforços, do que ver o fruto do seu trabalho. Não há nada melhor para o homem, isso para todos, falando de um modo em geral, do que ter uma vida de qualidade, uma vida de sucesso, uma vida vitoriosa. Todos nós queremos o sucesso naquilo que nós fazemos, ter qualidade de vida, ter uma vida próspera, uma vida abençoada. É o que nós queremos. E é isso que Deus preparou para nós. Mas o que nós precisamos entender, que isso não virá apenas da força do nosso braço, dos nossos esforços. Não. Temos que saber da onde que virá tudo isso para a nossa vida. E aqui está dizendo assim, no entanto, vi também que isto vem das mãos de Deus. Aleluia. Olha o que a palavra de Deus está dizendo. Que o ter sucesso, que o ter qualidade de vida, que ter uma vida plena, uma vida vitoriosa, abençoada, isso vem das mãos de Deus, ou da mão de Deus para a nossa vida. Quer dizer que o próprio Deus quer que nós tenhamos qualidade de vida. Dito isso, o que nós precisamos agora é observar qual tem sido as nossas ações, qual tem sido as nossas condutas diante de Deus. O que nós precisamos agora perguntar, pera lá, se tudo vem das mãos de Deus, então eu tenho que me fazer a seguinte pergunta: Deus tem sido a prioridade na minha vida? Eu tenho colocado Deus em primeiro lugar? Porque se Deus não é a prioridade na sua vida, se a prioridade é o seu trabalho, se a prioridade é a sua vida, se a prioridade é os seus prazeres carnais, é os seus prazeres deste mundo, então, meu irmão, você vai se esforçar, você vai lutar a vida toda e não verá o resultado, porque o próprio Jesus diz: buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e estas coisas serão acrescentadas. Deus vai acrescentar o sucesso na nossa vida, o bem-estar, a paz, a prosperidade, a saúde. Deus vai acrescentar tudo isso quando Ele for a prioridade na nossa vida. Então, o que nós precisamos observar é quem tem sido a prioridade na nossa vida. Será que tem sido as nossas amizades deste mundo? O nosso trabalho? Os nossos afazeres? A nossa família? Ou a nossa própria vida? Ou Deus tem sido a nossa prioridade? Porque se Deus é a nossa prioridade, então o nosso sucesso será inevitável, a qualidade de vida será inevitável.
Porque o próprio Deus quer que nós tenhamos qualidade de vida, e das mãos dele virá o melhor para a nossa vida. Essa é a primeira pergunta. A segunda é: será que eu tenho crido nesta palavra? Eu tenho crido em Deus como diz a Escritura? Eu acredito que realmente Deus é o que a palavra diz que Ele é? Porque se Deus é o que a palavra diz que Ele é, e eu creio nisto, então eu não posso entregar apenas uma parte da minha vida para Ele. Não, eu tenho que entregar a Deus todo o meu ser, o meu passado, o meu presente e o meu futuro. Agora tem que estar nas mãos dele. E não adianta você entregar a sua vida para Deus e ficar se apegando ao passado. Tem muita gente que entregou a vida para Jesus, mas ela está presa ao passado. Ela está presa a sentimentos passados. Ela está presa à vida velha que ela vivia. E ela ainda vive se julgando, se condenando. Ela ainda vive aceitando as acusações do diabo contra a vida dela. Porque ela entregou a vida dela para Cristo, mas ela não acredita que Jesus perdoou ela daquele passado obscuro que ela vivia. Você não pode mais estar preso ao passado, ao que você fez ou deixou de fazer, não. Você agora entregou a sua vida para Jesus. Você tem que focar agora em ser uma nova criatura, em confiar nas promessas de Deus, em acreditar que Ele já preparou o melhor para você. E aí, foca no seu alvo, que é Jesus e as promessas dele. Não aceita mais nenhuma acusação, porque se você está preso ao passado, a sua vida fica estagnada, você não avança, você vai trabalhar, mas o resultado não vem, e aí vem a frustração, e aí vem a decepção. É por isso que tem tanta gente decepcionada na vida, porque está presa a algo que aconteceu com ela no passado. Então, entregue a sua vida, passado, presente e futuro, nas mãos do Senhor, e faça dele a sua prioridade. Coloca ele em primeiro lugar. Busque conhecer qual é a vontade dele para a sua vida. Obedeça a palavra dele. Se volte de todo o seu coração para ele, porque aqui está dizendo, porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada. Aleluia! É a palavra, meus irmãos. Deus dá vitória, sucesso, prazer, alegria, paz, salvação, saúde para aqueles que colocam Ele em primeiro lugar, que faz dele a prioridade da sua vida. Toma posse dessa palavra, creia nesta palavra, confie nesta palavra e faça de Deus a sua prioridade, e entregue a sua vida totalmente nas mãos dele, e foque agora em ser uma nova criatura, e creia que ele já te perdoou de todos os seus pecados, e que você agora é uma nova criatura em Cristo Jesus, e que ele já preparou o melhor para a sua vida. Toma posse dessa palavra. Se você gostou dessa mensagem, compartilha ela com o máximo de pessoas que você puder. Faça seus comentários aí agora. Isso. Faça essa mensagem chegar para várias outras pessoas que estão precisando ouvir esta palavra, como você acabara de ouvir agora. E eu tenho a certeza que a bênção de Deus acaba de chegar até você. Que Deus abençoe a vida de todos, fica todos na paz do Senhor Jesus, e até a próxima oportunidade, se assim o nosso Deus quiser e permitir. Tchau.